Olá pessoal, paz e bem, aqui é o seminarista Mateus. Existe Deus bom e Deus ruim? Existe uma imagem de Deus que é apresentada no Antigo Testamento e uma imagem de Deus que é apresentada no Novo Testamento que é totalmente diferente? Deus no Antigo Testamento é aquele Deus maldoso, aquele Deus que castiga, aquele Deus vingativo. E no Novo Testamento é um Deus misericordioso? Como entender isso? Muito bem, essa é uma dúvida bastante recorrente quando as pessoas então se aproximam dos textos sagrados para tentar lê-los, para compreender melhor, porque a partir de uma visão superficial é possível que se faça essa leitura, né, de que Deus no Antigo Testamento tinha um modo de agir diferente de que no Novo Testamento. Muito bem, como entender isso então? É necessário, antes de tudo, que a gente entenda um conceito muito importante para a teologia, que é o da economia da salvação. Bom, esse conceito da economia nada tem a ver com finanças. Não é outra coisa senão aquele projeto de Deus, a economia da salvação, é o projeto salvífico de Deus para toda a humanidade. É como, ao longo da história, Deus foi se dando a conhecer à humanidade e, neste processo de comunicação de si mesmo, de dar-se a conhecer ao ser humano, foi salvando, resgatando, trazendo para si até o ápice desta revelação, que é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado que vem até nós para nos garantir a salvação. Então vejam, o projeto da salvação, a economia da salvação é isso. Esse projeto ao longo da história, através do qual Deus foi se dando a conhecer. Muito bem. O que esse conceito tem a ver, então, com a nossa pergunta? Bom, é necessário que nós entendamos que dentro desse projeto salvífico, Deus não poderia simplesmente se dar a conhecer de uma vez por todas. É por isso, então, que ele age de maneira pedagógica. Este conceito chamado pedagogia divina existe desde há muito tempo já na teologia da igreja, desde lá do período da patrística. E é muito importante porque ele nos ensina que Deus, na verdade, tem paciência com o ser humano, com a humanidade, para que, aos poucos, ao longo do tempo, ele fosse se dando a conhecer de fato na sua natureza, tal como ele é. E, como já disse, o ápice dessa revelação é o próprio Cristo. Dessa forma, Deus, ao longo da história, foi respeitando os limites humanos, as fraquezas humanas, para que, quando chegasse, então, a plenitude dos tempos, pudesse ocorrer, de fato, o ápice da revelação, que é o próprio Cristo. É por isso, então, que nós muitas vezes vemos, através de uma teologia que era apresentada no Antigo Testamento, denominada teologia deuteronomista, Deus apresentado de uma forma muitas vezes como que numa relação de troca com o ser humano. Ou seja, se você é mau, você vai ser punido com o mal. Se você é bom, você vai ser gratificado com o bem. Isso traz vários problemas. Afinal de contas, quem é bom também atravessa situações ruins. E também é verdade que muitas vezes as pessoas que nós julgamos como más, muitas vezes estão em situações muito boas. Então vejam, é uma coisa meio complicada de se entender. É por isso, então, que é necessário que nós olhemos para os textos sagrados, não de forma superficial, mas entendendo o seu contexto, entendendo toda a teologia que estava ali por trás e, acima de tudo, entendendo que a chave de leitura principal de toda a Sagrada Escritura é o próprio Cristo Jesus. Ele que é a palavra, o Verbo encarnado, ele que é de fato o ápice da revelação divina. Em Jesus Cristo, então, nós conseguimos entender, conseguimos olhar de maneira integral para todo este projeto de salvação e, portanto, entender como que Deus agiu pedagogicamente com o ser humano para que ele chegasse ao ápice daquilo que é, de fato, a comunicação dele mesmo, ele que se dá a conhecer a todos os seres humanos.